Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, os que Deus tem preparado, o dom dos palavrões, para sapecar os pecadores CCBistas. Tudo na preparação de Deus. Olha aqui, ó, deixa eu comentar aqui, responder esse comentário aí na tela. Eu passei na tela. O rapaz pergunta aqui, é o Mateus. Ele pergunta aqui, Cavaleiro CCB, por que somente Cristo foi justo? Não foi somente Cristo que foi justo. Sabe? Existiu vários justos. O Cristo, ele foi justo para fazer o sacrifício pelos pecados. Porque o Cristo era justo, né? Porque ali não tinha 100%, ali era 100%, né? 100%. É que nem aquele leite longa-vida que você compra. Tem leite, mas tem outros químicos, sabe? Mas é leite. Então, o Senhor Jesus não tinha química, era 100%. Para fazer o holocausto, era imaculado, então ele precisava ser 100%. Mas em relação a humanos, pessoas nascidas de carne, houve muitos justos, vários justos. Em proporção à quantidade de pecadores que tem na terra, houve vários justos. Você vê Simeão e Ana. Simeão, aquele sacerdote que estava no tempo que o Senhor Jesus nasceu, ele era justo. A palavra que diz, que eu vou ler aqui para você, justo. Agora o Senhor era justo por quê? Porque eu vou lhe mostrar aqui, sabe? Porque ele era 100%. Então, para fazer aquilo, pela expiação do pecado, tinha que ser 100%. Mas houve muitos justos antes de Cristo nascer. E depois que o Senhor Cristo morreu, houve várias pessoas justas. Os apóstolos mesmo. Pedro foi justo. Pedro foi, em relação a humanos, Pedro negociou naquele dia lá, quando o Senhor foi preso, que ele foi interrogado, depois ele negou e depois chorou. Ele negou ali porque ele estava na carne, ele não estava convertido ainda. Mas depois ele não negou não, meu filho. E outros apóstolos lá não negaram não depois. O próprio Paulo, e depois deles houve outros também que não negaram não, eles continuaram sendo crentes. Você não vê nas cartas de Paulo a Tito? Tito foi um justo, sabe? Foi justo, houve justos antes e depois do Senhor. É que para aquele fim tem que ser 100%. Mas na qualidade de homem nascido de mulher, que nem João Batista, houve vários justos. Olha aqui, ó, Lucas 2:25. Lucas 2:25, aqui, ó. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. A consolação de Israel era o Senhor Jesus. E o Simeão era justo e temente a Deus. Por que Simeão e Ana, a esposa dele, por que Simeão e Ana era justo? Por quê? Por causa da lei. Eles obedeceram a lei que foi dada a Moisés lá no monte, para que o povo de Israel andasse pela lei. E para quê? O que acontecia quando você andava na lei? Você se tornava justo. Para isso serve a lei. É por isso que você não pode acreditar em vigarista bíblico que pega a Bíblia, mas não ensina você a andar na lei. Porque se você não andar na lei, você nunca será justo. Se você não andar na doutrina, na lei, se você não andar na lei, você não é justo. Se você não andar na doutrina, você não se santifica. Porque a água que vai te santificar é a lei de Deus, é a doutrina de Cristo. Doutrina que eu falo é Velho e Novo Testamento. Se o vigarista bíblico que fala de Bíblia não ensina você a praticar a lei de Deus, a lei real, toda a Bíblia, é um vigarista bíblico. Para você ser santo e justo, você tem que praticar a lei. A lei, lembre-se de uma coisa, a lei que eu falo aqui é toda a lei, Velho e Novo Testamento.
os mandamentos de Deus lá que deu a Moisés. Foi por causa daqueles mandamentos lá que Ana e Simeão se tornaram justos. E vários outros. Lázaro foi justo, Marta foi justa, Maria foi justa, sabe? Vários foram justos. Aquele mancebo lá que perguntou ao Senhor Jesus: se por acaso eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Por que ele falou restituo quadruplicadamente? Porque a lei de Moisés dizia que se você fraudasse alguém, você tinha que pagar quadruplicadamente. Você tinha que pagar. Por isso que ele citou quadruplicadamente, porque era a lei de Moisés que dizia aquilo. Então, para você, aqui, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Se você teme a Deus, você pratica o que Deus mandou. Se você ama o Senhor Jesus, você pratica o que o Senhor Jesus Cristo mandou. Se você não ama a Deus, você não pratica o que Ele mandou. Se você não ama o Senhor Jesus, você não pratica o que... Você diz que ama, mas não faz o que o Senhor mandou. Então você não ama. Você é um mentiroso, sabe? É esse tipo de mentira que a Bíblia fala. É você diz que ama a Deus, mas não faz o que Ele mandou. Você diz que ama o Senhor Jesus, mas não faz o que Ele manda. Você é temente só da língua para fora. Mas na prática você não é. E para você ser justo, você tem que praticar a lei. Simeão e Ana, eles botaram o Senhor no colo. Por causa, teve esse privilégio, porque era um homem justo. E para ele ser justo, ele tinha que andar na lei que Moisés deu. Por que o Senhor Jesus Cristo era justo? O Senhor Jesus Cristo era justo porque ele nasceu do Pai, veio, nasceu em carne e ficou aí, fazendo o que ele queria. O Senhor Jesus Cristo fez o que ele queria. Andou por aí, eu sou filho de Deus mesmo, eu só preciso aqui morrer, derramar meu sangue, verter aqui e pronto. Mas o resto eu vou fazer o que eu quero. Olha aqui, o cumprimento da lei e dos profetas. 5 de São Mateus em diante. Aqui, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. O que quer dizer vir destruir a lei ou os profetas? Destruir o que os profetas dissem. Não, o Senhor não veio destruir o que os profetas dissem. Aqui não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Ou seja, o Senhor veio, ele não veio abirrogar a lei. O que é abirrogar? Abirrogar, aqui significado da palavra abirrogar. Verbo, aqui anular. Ou seja, ele não veio anular a lei. Abolir, ele não veio abolir a lei. Abolir uma lei, um decreto. Revogar a validade de algo. Ele não veio revogar, abolir, dizer, esses 10 mandamentos de Moisés não vale mais nada. Aquilo lá que os profetas falou também não vale mais nada. Tudo que vocês viram isso aí dos profetas também não vale mais nada. O que o João Batista lá disse também não vale mais nada. O que Isaías, Jeremias, Moisés, Jonas, Sofonias, Amazias, Jeremias, Sofonias, Miqueias, Amós, tudo que Daniel, tudo que esse pessoal falou aí, não vale mais nada. Agora é eu aqui e boa. Vão por mim. Não, ele não vem fazer isso. Ele não vem abolir essas palavras dos profetas. Ele não vem abolir o que Moisés escreveu lá no monte. Ele não vem abirrogar nada. Ele não vem, não, meu filho. Ele veio cumprir. Por que ele cumpriu a lei? Por que Simeão se tornou homem justo e temente a Deus? Porque cumpriu a lei. Por que o Senhor Jesus cumpriu a lei? Para quê? Para se tornar, para mostrar, para dar o exemplo que você tinha que cumprir a lei. Porque se não fosse assim, ele não teria cumprido. Porque senão a gente ia dizer aqui, o Senhor não cumpriu a lei, por que a gente vai cumprir? Se nem ele cumpriu. Você não muito vigarista e bíblico dizia, já pensou se o Senhor Jesus não cumprir a lei? Muito vigarista bíblico aí ia dizer, se até o Senhor Jesus não cumpriu o Velho Testamento, por que nós aqui tem que cumprir? Se ele não cumpriu, porque não era para cumprir, não era assim que o pessoal ia falar? Por que o Senhor Jesus cumpriu? Ele cumpriu para provar, para mostrar que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Moisés deu a lei e cumpriu. Josué cumpriu. Caleb, aquele lá amado por Josué, e o Senhor prometeu dar terra até os dias, sabe? Cumpriu.
Lázaro, Marta, Maria, Simeão, Ana, as mulheres de Deus, a sunamita lá, todo mundo teve que cumprir a lei. O Senhor Jesus cumpriu a lei para mostrar que a lei vale, que é pela lei, foi pela lei que se chegou até o Senhor Jesus. Quem teve acesso ao Senhor Jesus? Quem cumpriu a lei. Simeão botou o Senhor Jesus no colo, por quê? Porque era um homem justo e temente a Deus. Por que ele era justo? Porque ele andava nos caminhos do Senhor. E quem são os caminhos? E quais são os caminhos do Senhor? A lei, rapaz. Os mandamentos. Os que os profetas falaram. Os profetas andaram na lei de Deus. Por isso que se salvaram. Por isso que conheceram a glória. Quem era a glória? O Cristo. Hoje, vigaristas bíblicos e aí dizem que o Velho Testamento não vale. Olha, eles não creem no Novo. Porque ele fala, Senhor Jesus, porque gente que não quer regra. É gente que é jumento montês, que anda na selva, lá nas montanhas, sabe? Para onde der, ele vai. É gente que anda à deriva. Então, hora tá lá, hora tá aqui, hora tá lá, hora tá aqui de novo, porque não tem rumo, ele anda em círculo. Quem anda em círculo não vai em lugar nenhum. Onde o vento assoprar, ele vai. Ele anda à deriva. Sabe, pousa numa praia aí qualquer, onde é esse território aqui? Um território aí. Aí depois o vento leva para outro lugar, estão no mesmo lugar. Mas a lei dada a Moisés foi justamente para fazer a pessoa ficar justa e temente a Deus, para chegar até Cristo, aí o Senhor Cristo vir e salvar ele. Foi para isso dada a lei. Então o Senhor Jesus falou aqui, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Quando ele falou os profetas, é tudo que os profetas dizem. Não vim abrogar, mas cumprir. O próprio Senhor Jesus cumpriu a lei. Logo, justo. Já era justo, mas provou que era justo. Vários homens de Deus em carne foram justos. Imagina o Senhor Jesus. Por que os profetas cumpriram a lei, nós não temos que cumprir? Porque o Senhor Jesus abirrogou uma ova, rapaz. Isso é conversa de mentiroso, de estelionatário, de picareta bíblico. Corre desses picareta bíblico que fala que a gente não tem que cumprir nada. Porque aí é caminhos de morte, boca de sepultura. Vai engolir você com essa doutrina, dizendo, as obras não salvam, as obras não salvam. Como é que se difere uma fruta boa de uma fruta ruim? Não é abrindo ela. Como é que vai saber se você presta, se não presta? Não é suas obras, suas práticas. Se você pratica coisa ruim, ou deixa de praticar, você é inútil. Tornar obsoleto, fazer com que deixe de ser usado, suprimir, abrogar. O Senhor não veio fazer nada disso. Pelo contrário, Ele acrescentou. Além dos mandamentos dados a Moisés, Ele acrescentou. E o que Ele acrescentou? Olha, se eu dei a minha vida por vocês, vocês têm que dar a vida um pelos outros. Ainda acrescentou. Ou seja, o que dá a vida um pelos outros? É você se degolar? Não, meu filho. É você se esforçar para ajudar o outro. Não fazer corpo mole. Não cruzar os braços, que nem os pecadores fazem. Os pecadores sem ser bestas. Cada um fica na sua. É crente só dentro da igreja. Dentro da igreja irmão, Pai de Deus abençoe. Era pelo irmão, era uma ova, vai se lascar, pô. Descruza os braços e vai lá fazer. Então o Senhor não veio abrogar, mas cumprir. Quem é justo, pratica a justiça. Se você é justo, você faz o que está escrito. Para você ser mais justo ainda. Para você ser justo, você tem que se entender da lei de Deus, conhecer o que é certo e o que é errado, para você praticar o que é certo e deixar de lado o que é errado, o bem e o mal. Você discernir entre o bem e o mal, sabe? Então você pratica o bem, que é o caminho reto da lei de Deus, e aí você se torna justo. Se você não souber diferenciar uma coisa da outra, você faz uma e faz outra, faz um e faz outra. Então você não é justo. Quem é justo pratica a justiça. E para você praticar a justiça, você tem que conhecer a lei. Por exemplo, se você andar no acostamento,
É proibido andar no acostamento. Por que é proibido andar no acostamento? Porque tem uma lei lá dizendo que é proibido andar no acostamento. Se não fosse a lei, todo mundo podia andar no acostamento. Aí se o guarda pegasse, dizia, mas não é crime, não é... Sabe? Para isso serve a lei. A lei diz o que pode e o que não pode fazer. Se a lei dizer que você pode fazer isso, é isso que você tem que fazer. Se a lei disser que você não pode fazer isso, se você fizer é crime, você é um transgressor. Então, se não tivesse a lei proibindo que você podia andar no acostamento, o guarda não ia poder fazer nada, porque não está escrito, não é contra a lei. A lei serve para dizer que você não pode andar no acostamento. Se você andar, você vai ser multado. A lei de Deus serve para isso, para fazer você ser justo. Se você não andar na lei de Deus, você não é justo, você é transgressor, pecador, logo vai se lascar. Se você tem a lei dizendo que você não pode fazer isso, aí você diz que se diz cristão, que ama a Deus, mas transgride a lei, onde está a sua justiça aqui? Você não é justo, você é um transgressor. É para isso que serve a lei. Foi para isso que Deus deu a lei a Moisés, para dizer que as pessoas não podiam, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí as pessoas iam lá fazer, é transgressor, é pecador, cometeu delito, logo era punido. Como foi? Então a lei serve para isso, para mostrar o seu pecado. Então se um vigarista, picaretas bíblico, dizer que ele não ensina a você o que é certo e o que é errado, porque ele quer se favorecer. Muita gente não quer ouvir doutrina, não quer ouvir regra. Aí se não ouve regra, anda torto. E caminho torto não agrada a Deus. É pecado diante de Deus. Então não tem benção. Aí ora, aí fica lá orando, o Senhor vai se lascar, rapaz. Estou nem aí para sua oração. Então para isso que serve a doutrina, para isso que serve as regras, para isso que serve o mandamento, para isso que serve a lei, para dizer que você não pode fazer isso, para dizer que você tem que fazer isso. Só assim você será justo. Se você não fizer isso, você nunca vai ser justo. E se não é justo, como diz lá o profeta, a oração do justo, como disse lá o apóstolo Paulo, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Esses são os efeitos da oração. Se você cumprir a lei, a sua oração tem efeito. Se não cumprir, não tem porcaria de efeito nenhum, rapaz. Pecadores, vigaristas bíblicos, vamos orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. A oração não tem efeito. Por que não tem efeito? Porque não é um justo que ora. Por que não é justo? Por quê? Porque não obedeceu à lei. Ele andou aí que nem jumento montês. A lei proíbe. Isso ele faz. Transgrediu, transgressor. Não é justo. Os homens de Deus, Simeão e Ana, e outros que eu já citei aqui, eles eram justos por quê? Porque cumpriam a lei. E se cumprir a lei, é temente a Deus. Todo mundo que cumpre a lei é temente a Deus. Quem não cumpre não é temente a Deus. É um paroleiro. E oração de paroleiro não vale nada. Mas teve muitos justos. Muitos justos. Sabe? Agora, Cristo é o justo, o perfeito, porque ele era o Cordeiro imaculado para vencer a morte na cruz. Para remir os pecados, um sangue puro e imaculado. Um sangue puro e imaculado. Mas ele foi justo na carne. Ele nasceu em carne e foi justo na carne, praticando a lei de Moisés e os profetas. Para mostrar para todo mundo que é possível sim ser justo. Vários homens de Deus foram justos. E viveram no mundo e casaram, tiveram filho, neto, trabalharam, venderam, trocaram, viajaram, comeram, beberam, fizeram festa, banquete, sendo carne e sem injusto. Tomaram vinho, não se embriagaram, sabe? Não ficaram aí que nem picareta, vigarista. O senhor não tem ouvido a minha falta e tem vindo ao meu encontro. E nos bastidores, nos esgotos, fica fazendo vossas sacanagens. De propósito. Sabe por quê? O senhor não tem ouvido a minha fraqueza, não tem ouvido ao meu encontro. Entendeu? Até mais.